Entrou ao vivo. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Sandrinho? Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço. Espero que a galera hoje aí tenha, de certa forma, né, se sinta motivado, porque tem muita gente às vezes que está pensando uma coisa, não faz, né? Claro, acha que não vai dar mais certo, então vamos falar sobre isso. Primeiro, faz um resumo É, pra gente de você, da tua carreira, coisa rápida mesmo. sim. Aí a gente já entra na questão. Bem, meu nome é Raul, eu sou de Brasília, hoje moro em Belo Horizonte, né? Sou DJ há 20 anos, já toquei com alguns pseudônimos. O principal deles foi que eu toquei com o meu nome, Raul Mendes, né? Que eu comecei a tocar na época, e house, etc. Fiz vários festivais, fiz os dois Tomorrowlands, os dois Ultras, várias Experience, Tribe, universos paralelos, enfim, vários grandes festivais, e chegou um ponto da minha carreira que, cara, eu precisava me reenergizar, né, para recomeçar e tal, e tem muita gente que fica com muito medo, né, e faz a parada de forma errada, né, e eu acredito que eu tenha feito de uma forma certa, a gente está hoje aí, né, conseguindo grandes conquistas no meio da pandemia. E espero muito que quando retorne a gente volte com tudo. Poxa, foi sucinto mesmo, né? Eu pedi pra você. Eu É, queria. Eu achei que você ia começar a falar de todos os teus feitos. Pô, você tem feito pra caramba, você tá muito humilde. É, eu queria te perguntar, conta um pouquinho. Você teve que se reinventar. Em que momento que você acha que teve que se reinventar? Por que que você se reinventou? Também tem uma história do teu nome, que você mandou aqui uma release, né, pra mim. Eu achei, puta, achei muito uma sim. puta sacada. É legal você também ter uma história do nome, né? Porque às vezes a pessoa pergunta, pô, de onde você tira esse nome? Você consegue contar uma história. E não por simplesmente, achei o nome bonito e tal. Então, queria que você contasse isso pra gente, por favor. Exatamente. A gente, ao longo da carreira, é muito comum, né? Algumas pessoas, tem algumas críticos, né? A maioria deles são pessoas que se acham entendedores, na verdade não são, né? Começam fulano mudou, fulano é, sei lá, desculpa até o termo, prostituta, etc. Mas acontece que a gente, com o tempo, a gente vai gostando de coisas novas, a gente vai testando coisas novas, né? A gente acaba enjoando de algumas coisas. Isso normalmente aconteceu comigo. Eu já estava fazendo uma sonoridade um pouco diferente do que estava habitualmente rolando no mercado. Numa época, no final, digamos assim, do hype da EDM, eu já estava fazendo Future House, já estava descendo os BPMs, menos elementos, fazendo um som, digamos, entre aspas, menos barulhento, não que isso seja ruim, mas a nível de estética mesmo, sonora. E, cara, chegou 2017, eu já estava fazendo Tech House, eu estava bem inserido nisso, eu gosto muito de Por House, que que assim você como mudou de você. som? Eu sou meio de vez em quando eu dou umas cortadas nos convidados, tá? Eu sou meio mal educado. Não, que Por que, isso, eu curto. por que que Eu você tava mudou de gostando, som? é uma coisa que eu gostava, Não é porque você viu o eu queria. mercado um saindo, o outro entrando, e aí, pô, dali que tem. Não, muito pelo contrário, que eu acredito que tenha sido, inclusive, um erro estratégico meu, na época, porque tava todo mundo indo para um canto, que foi quando deu um boom do Brazilian Bass, eu fui fazer House. Fui fazer House e Tech House pelo meu gosto musical, por o que eu queria, mas os meus objetivos eram outros na época. Comecei a fazer. E, cara, chegou 2018, eu cheguei a fazer algumas coisas ainda grandes, como realmente tocando Tech House, inclusive uma delas foi a própria Experience São Paulo. O tema da Experience São Paulo foi uma música minha, uma releitura que eu tinha feito de Alter Ego, Rocker, sabe, aquela bem conhecida, bem antiga. E só que, querendo ou não, meu nome estava estigmatizado com o EDM. A pessoa ouvia, o cliente, né, o público geral ouvia, achava que eu ia tocar EDM. O contratante, cara, não, a grande maioria não sabia, mas os que sabiam ficavam com medo de ter um problema, né? Negócio de estética. E eu, cara, tava com muito medo de mudar meu nome, querendo ou não. Eu já tinha feito algumas coisas, né, bem relevantes e tava com um pé atrás, cara, recomeçar tudo do zero, digamos assim. E eu tive um empurrãozinho, né? No Inter Music Festival lá no Green Valley, eu já estava fazendo um tech house bem legal, já estava assinando uma coisa em outra, mas ainda como Vem um Raul pouquinho Mendes. mais pra tua esquerda aqui, por favor. Não, Assim? você. Aí, tá lindo, tá lindo. Agora você ficou centrado. Assim? Tava um pouquinho mais caindo. Eu estava fazendo
um som bem legal, e aí o pessoal que fazia a curadoria do festival era a galera lá da House Mag, eles insistiram muito para que eu fizesse o Underline, e obviamente entendo total, é meu amigo Juba, que é o diretor artístico lá do Green Valley mesmo, não tem condição, cara, do Raul fazer esse som na Underline com o nome de Raul, não tem, não combina, sacou? É ruim pro clube, é ruim pro... Eu super entendi. Vai Mas confundir a chegamos galera. numa... Porra, o Raul na Underline, né? Pra quem não sabe, Underline É, é a pista underground do Green Valley, né? e chegamos num acordo. Seria minha última apresentação, pelo menos tocando aquela estética sonora como Raul Mendes. Então, pô, vou falar o que não pro maior clube do mundo. E meu som até então não combinava com main stage, etc. Apesar de que eu já tinha tocado mais uma outra sonoridade, mais EDM anteriormente, etc. E esse me deu um empurrãozinho, porque eu falava com uma galera que eu auxilio, né? Que eu dou uns toques nos meninos, mas estava muito daquela assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu estava com muito medo de mudar. E foi uma das principais acertos foi ter mudado. Então eu estudei bastante. Ter mudado o E nome, eu né? cheguei nesse. Estudei bastante no nome, e aí eu cheguei no Pirate Snake. Primeiro eu queria. Eu tenho um sócio que é muito Mas só um ligado a pouquinho, a esses festivais. decisão de mudar de som, você acha que foi uma decisão acertada? Lógico, se é teu gosto, foi uma decisão acertada, né? Tô falando agora Sim, como. mas assim, foi uma decisão acertada, não naquele momento, né? Demorou um tempo depois, eu comecei a ver que o É, próprio Tech House estava voltando. Eu dei uma baixa como Raul Mendes em Tech House, tipo, nula, ao ponto de chegar nulo praticamente. E uma coisa que me auxiliou depois foi ter mudado o nome. Mas a estética de som, quando eu comecei a ver depois o Tech House voltando e tal, foi assertivo num planejamento a médio prazo, digamos assim. até porque Volta. se realmente, porque eu imagino que a mudança seja ou buscando um mercado maior, ou Uhum, buscando uma coisa que você ama muito, né? Te contar sim, uma história até, o Cascade, claro. quando ele saiu do Deep House e ele partiu para, vamos dizer assim, né? É um som Big Room. Não foi bem Uhum, EDM, não chegava a tocar aqueles. Bem, Atmosphere tem um remix que é bem EDM, mas foi um momento muito pequeno. E ele falou para, e ele não mudou o nome, né? uhum, Ele falou para mim que, porra, ele sofreu bastante, assim. Ninguém entendia o que estava eu imagino. acontecendo. O contratante pegava ele pensando que era som, né, tipo Miguel Mix. E aí chegava lá e, porra, era um som Big Room. E ele começou muito por som bem Tomar um barulhento. susto, né? E Som ele bem faz barulhento. muita festa de piscina lá, essas coisas, né? Então ele falou, cara, eu tive uma fase bem complicada em rede social, né? De fã perguntando, cara, o que você está fazendo? Você está se vendendo pro mainstream e tal. É isso. Normal, né? Sempre vai ter gente questionando. E contratante e tal. Então, só que ele falou, cara, eu confesso a você, Sandro, que eu enxerguei primeiro um mercado, e realmente o mercado do mainstream, né, paga 20 vezes mais. E eu comecei a me ver feliz fazendo isso, cara. E tanto é que ele foi para um som, hoje em dia, um som até, não é, lógico, não é bem gordo e barulhento como o EDM, mas é também um som bem longe do seu Deep House que ele fazia lá da Coast, Sim, né, sim. da West Coast dele. Então, você foi, você mudou por causa do teu gosto que foi mudando, porque o gosto da gente muda, né, Gosto cara? completamente. A Quando gente eu começa a vi escutar aquele movimento inteiro brasileiro indo pro Brazilian Bass, que não tinha um nome ainda, etc. E aí alguns colocavam nos charts ali do Beatport, por exemplo, como no disco. Enfim, tem toda uma história, uma parada sobre isso. E eu não gostava do som. Eu achei que eu aí não, você, tipo, eu não ia migrar para aquilo se eu não gostava. Eu sempre fui muito houseiro. Eu comecei tocando, só pra você entender, eu comecei tocando em 2001 Psytrance. E o que me fez mudar pro House, Electro House na época, que era na moda ali em 2007, depois de 7 anos tocando Psytrance, que era que quando eu comecei era o que tava hype. Quando a gente começa pelo que tá na moda, depois a gente vai se descobrindo e tal. Então, 7 anos depois, eu vi que eu tava numa cena que não era minha interna, eu assistia umas coisas assim, até que uma coisa que me ajudou muito foi, que me incentivou na época, foi aquele DVD Big Beat Boutique 2 do Fatboy Slim. é, Eu amava House e tudo histórico. mais, comecei a tocar House, e, cara, eu sempre fui por gostos, etc. Chegou nesse movimento, eu não achei que eu tava sendo coerente, voltei a tocar essas paradas mais house e tal, só que aqui não era uma parada comercial. Agora eu tô acreditando que uma cena house está voltando, através do tech house, a galera tá continuando. Eu vejo dois movimentos, três movimentos muito grandes hoje, né?
O movimento do progressivo, que é nítido, né? Até vários artistas da cena, digamos, essas festas hype, né? Digamos assim, estão fazendo muito progressivo. Eu vejo esse movimento do techno, uma galera forte no pro techno também, né? E essa onda brasileirada tech house, digamos Então é legal você assim. ter falado isso. Primeiro, eu acho que eu te cortei, você não falou a história do teu nome, daqui a pouco você fala. Eu queria Uhum. dar boas-vindas a todo mundo que está no chat. Pô, É, legal. Neto Cacerati, inclusive fazendo elogio aqui à minha pessoa. Muito obrigado, Neto. O One Flower, o Broover. Se eu estiver falando os nomes, você me perdoa, tá, pessoal? O Luci Minati, deve ser isso. O Pedro Pedrosa, o One Flower, o. Achei que não ia falar da origem do Psytrance. Acho que o Pedro te conhece aqui, hein? Conhece, E. conhece. Ah, então tá bom. O Lúcio está perguntando. Não, desculpa, não foi o Lúcio. Foi o One Flower que está perguntando qual gênero que você acredita que irá crescer bastante nos próximos anos aqui na cena brasileira. Eu não vejo um só, né? Eu tô vendo o brasileiro ficando. Você tá. Eu vejo o brasileiro ele ficando cada vez mais heterogêneo, né? Ele tá Acho que a cena consumindo vai. cada vez mais as coisas. Tá Demais consumindo. estilos estão indo bem, né? Sim, mas eu vejo assim, uma cena vindo muito forte, que era praticamente nula, digamos assim, que é o progressivo, Tá. né? Mas eu tenho, por exemplo, por referência, não tem como não falar de artistas e tudo mais, se a gente não falar do Vintage Culture, por exemplo. Ele faz de tudo, cara. Ele tá fazendo house, tá fazendo progressive house, né? Ele tá fazendo, mesclando, você vê as coisas dele. Então não tem um gênero. Eu acho que o brasileiro ele tá ficando Oh, desculpa, pessoal, meu mais. cachorro aqui. Não... Ixi, Desculpa. é porque eu não uso. É porque eu tranquei os meus lá em cima, que daqui a pouco os meus também começam. E a gente tem Bulldog, você sabe como é que é. Eu sei como é que é. E, cara, eu vejo o progressivo muito forte e vejo o House ganhando o House, até que House ganhando um pouco de, de espaço um pouco maior, né? Você vê hoje as pessoas já comentando de coisas como Defected, Turrum, etc. O próprio Vintage auxilia muito nisso daí também. É muito importante, cara. É um cara que auxilia bastante. E eu vejo mais a cena underground, digamos assim, o techno dominando, né? Não tem. Desde sempre techno, né? Mas quando você fala o techno dominando, assim, lógico, existem vertentes que têm um público, não digo Sim, maior, aí né? tem muito melódico, aí recentemente agora tem se falado muito de Organic House, etc. Né? Eu tô tentando falar um pouco mais do cenário mainstream e porra, esse Progressive House hoje, né, esse melodic e tal, tipo Art Bar, digamos assim, né, Rufus. Eu tô falando um pouco mais da cena mainstream, né? Eu acho que a grande novidade, a grande tendência no Brasil. Apesar de que eu tenho feito algumas coisas também, mas, querendo ou não, o meu projeto é Tech House House. Agora, deixa eu voltar aqui, porque cadê aqui? Voltar aqui. Eu te interrompi aqui quando você ia falar da história do teu nome, né? Desculpa, eu anotei aqui para te perguntar de Ah, volta. verdade. O meu sócio, ele é muito ligado às paradas de energia, espiritualismo, etc. Estudioso dessa área. Inclusive, lá na empresa de festas, a gente faz alguns eventos. Um dos eventos são coisas voltadas para isso e ele que toca a grande maioria, eu auxilio ele. Então ele estava contando que estava estudando a parte dos arquétipos, né, que são simbolismos, né, digamos assim, de alguns animais, de algumas coisas, e, cara, eu comecei a ler e me identifiquei muito com o arquétipo da serpente. Que a serpente, cara, ela é o símbolo da medicina, né? Você vê que tem o símbolo da medicina como uma serpente e tal. Tem toda uma. Que é a Kundalini, tem vários estudos para várias áreas para vários segmentos de simbolismo, mas basicamente a serpente ela troca de pele para poder continuar em vida. Então, ela para crescer, ela se desprende daquela pele e ela vai para uma pele maior. Então, para se reenergizar e para continuar a vida. Então, eu precisava fazer uma troca de pele. Então, né, tipo, para continuar crescendo e tudo mais, tirar aquela outra que eu tinha. E tentei cobra, cara. Fiz vários estudos de letra, de tudo com dois, com Pat, com o Avicii, né? Que o Avicii, a história do Avicii é muito engraçada, né? Já tinha um nome no MySpace na época, ele botou mais um i, ficou aquele Avicii. Né? No meu caso, eu procurei Botou mais um I, várias né? formas. Botou mais um i. E eu procurei várias formas, assim como ele e tudo mais, não achei legal. Então precisei de uma segunda palavra.
E nessa segunda palavra foi um pouco de que é o meu. Eu me acho um pouco fora do... diferente das pessoas, assim, do senso comum e etc. É uma coisa que o pirata era, né? Na verdade, muitos piratas não aceitavam o que a sociedade impunha para ele e tal, e se rebelavam no mar para fazer sua vida, né? E, cara, eu juntei as duas coisas, vi que não tinha nada, e que é muito importante para num ponto de você se você se atualizar, né? Você procurar fazer essas pesquisas, etc. E cheguei no nome de Pirate Snake. Até porque o meu nome antigo, por exemplo, eu não via nenhum alemão, nenhum russo conseguindo falar Raul Mendes. Imagina. É verdade. O Du E quando Serena você tem contou uma... uma. Pode falar. Não, o Du Serena contou a história, né? Que quando ele, há 10 anos atrás, né? Quando ele começou a trabalhar com a Ana, era Ana Miranda. E ele falou, pô, acho que não vai dar muito certo esse Miranda, não. Vamos botar só. Na época virou DJ Ana, Cara, né? Depois o DJ caiu, né? E virou só Ana, mas é porque as pessoas, às vezes, tipo assim, eu vejo isso muito da molecada de hoje, às vezes não entendo. Por que ele botava o nome? Era uma tendência, digamos assim, era uma moda, né? A é, gente tinha vários artistas aqui no Brasil, os principais eram nomes, né? Mário Fischetti, Carlo Dalanese, Fabrício Peçanha, Felipe Venâncio, todos os grandes artistas, a maioria eram nomes, né? Você vê o Pick Schmitz, todos eram todo nome, então era hype, digamos assim, né? Só que a gente vivia uma cena local, depois o Brasil começou a se expandir, né, para uma cena global. E, aí teve cara, necessidade de ter nomes mais fáceis, né? Internacionais, vamos é. dizer assim. E o brasileiro, como tem um pouquinho de gostar de tudo que vem de fora, etc., é legal, o brasileiro gosta e o gringo consegue entender, né? Então junta a fome com a vontade de comer. E você. E qual que foi o- quando é que você sentiu, falou assim, pô, agora as pessoas estão entendendo que o Pirate Snake. Quando é que você revelou que você era o Pirate Snake? E quando é que você acha que os contratantes começaram a entender que o Pirate Snake. Olha, uma coisa que me auxiliou bastante é entender como o mercado estava funcionando, né? O mercado ele é cíclico, de público a tudo, e o brasileiro começou a, não digo imitar, porque fica ruim, né? Mas a seguir o que o mercado, né? O music business estava se fazendo, né? Hoje o DJ ele é uma empresa, né? Ele precisa cuidar de tudo, assim, né? Ele precisa ter, na verdade, pessoas que cuidem, ou se ele cuidar, ele não é mais só aquele cara que toca, ou aquele cara que toca e produz, ou aquele cara que só produz, ele tem que ser uma empresa, e uma empresa tem desde financeiro, que você precisa ter muito bem organizado, até a parte de marketing, PR e etc, né? E foi a primeira coisa que eu busquei fazer foi isso. Então eu procurei uma assessoria, fui atrás de pessoas que me auxiliassem na parte de distribuição musical, de apresentar o projeto, etc., designers para fazer, usando os portfólios de algumas coisas que eu tinha, de alguns suportes, tudo mais, e comecei a bater. Eu acho que, assim, as pessoas hoje, o mercado nem sabe quem foi Raul Mendes, é muito rápido, digamos, a nível de público, né? Um saudoso ou outro aí, de, sei lá, 2011 a 2015, digamos assim, 2016, que vai lembrar, mas é muito difícil, porque as pessoas, o mercado é muito rápido, muito cíclico, né? Mas, cara, eu acho que as pessoas começaram a entender esse projeto e a conhecer esse projeto depois de uma certa constância do conjunto da obra, de bons lançamentos em grandes gravadoras, com o marketing certo, sabe? Eu vejo grandes produtores com músicas animais em grandes gravadoras, as pessoas às vezes não conhecem porque ele não sabe fazer o próprio marketing, né? Se divulgar, fazer com que as pessoas saibam, né, que você está fazendo, chegar nas pessoas, olha que legal. O Raul, né, o Pirate Snake assinou na Spinning, o Raul também assinou na Turrum, porra, tá produzindo bem, hein? Pô, assinou na Smash, tá com uma sequência de lançamentos na Hub. Pô, o Raul tem 20 anos de carreira, ele é dono do sei o quê. Então, o conjunto da obra, né? E para ter um conjunto da obra bem feito, ou você faz tudo, que é muito difícil, ou você tem um time de qualidade, né? E assim, principalmente ficar próximo das pessoas, o network, né? É muito importante, né? Eu já tenho um Mas, network, eu tenho um ponto forte, por ser produtor de eventos, eu conheço todo mundo há vários anos, né? não, Isso é mas um eu, ponto positivo. não, mas assim, mas a minha pergunta era, ou a minha dúvida, sei lá assim, você, tudo bem, todo mundo conhece o Raul Mendes, mas você, enquanto artista com nome novo,
como é que você conseguiu assinar com selos importantes se você, entre aspas, o cara entrava lá e falava, meu, Pirate Snake é um projeto que... É constância, é um degrau de cada vez. Não, eu assim, a não ser que seja uma coisa muito fora da curva, mesmo, e assim, para você entrar numa parada muito grande de primeira, mas eu que estou conseguindo através de um degrau de cada vez. Uma gravadora pequena, uma gravadora média, aí uma collab que eu consegui com um cara para uma gravadora média para grande, a essa aqui já me abriu um espaço para fazer uma sozinho, e aí o bom resultado já abre a porta para outra, que é o contato daqui, e aí é um degrau de cada vez, sabe? As pessoas que são muito afobadas, eu tô longe de chegar onde eu quero de novo, tá? Mas eu tenho conseguido alguns resultados legais, que eu realmente estou achando que eu estou, por mais que eu esteja numa pandemia, no meu melhor momento de carreira, por mais que eu não tenha feito nenhum evento, digamos assim, o que faltava na minha carreira de antes, com todos os eventos que eu já fiz, faltava essa parada musical, essa parada de gravadoras, etc. Então eu sinto que eu tô, e acredito que quando voltar os eventos vão voltar por isso. Mas é uma coisa de cada vez, assim como os eventos. Você toca num evento pequeno, que às vezes você mostra um bom trabalho, você destrói a pista, a nego já fica de olho, e assim vai, cara, sacou? E você hoje, muito importante falar, assim, é um trabalho verdadeiro e honesto, porque quando você assina, por exemplo, quando eu assinei com a Tunhum, quando eu assinei com a Spinning, quando eu assinei com a Hub, quando eu assinei com todo mundo, eu tenho que dar acesso para os caras uma sequência de documentos, por exemplo, eu dou acesso para eles visualizarem, né, as coisas no meu Spotify, no meu Amazon Music, em tudo eles têm acesso meu para ver no Facebook, para fazer aquelas campanhas, etc. E eles vão vendo. Se você for lá e botar bot, seguidor fake, os caras vão ficar puto. Inclusive pode derrubar sua música nas plataformas, etc. Né? Então, é trabalhar certo, correndo atrás das coisas, né? Indiscutivelmente, eu falo abertamente, todo mundo tem aquela questão, às vezes, de um jabá, que é um jabá moderno hoje, que são as playlists, algumas coisas que a gente acaba fazendo algumas parcerias, né? Me ajuda aqui nisso aqui, que eu te ajudo nisso aqui, etc. E você vai construindo e vai crescendo, uma coisa de cada vez, né? Ninguém começa já, né? Lá em É, cima, mesmo que você tivesse um budget, né? Um enorme. é, inclusive eu acho que isso aqui tem a ver um pouco com a pergunta que o Vinícius Viaco falou, sobre quais as maiores dificuldades de começar um projeto do zero, né? Após ter conquistado bastante coisa com o teu projeto inicial. Então, entendendo que é isso, você começou a usar, lógico, você É, fez uma collab, de repente, o o meu artista maior, da o meu collab é um pouco maior maior. problema, Sandrinho, o meu maior problema foi comigo mesmo. Resetar a De tua ter uma cabeça, né, cara? resetar minha cabeça e aceitar, por exemplo, eu tinha uma página de 50 e tantos mil seguidores, a minha página no Facebook tinha 300 e poucos, que eu na época fui fazendo algumas paradas assim, eu nem comprei seguidor falso, mas eu fui pegando, como eu sou produtor de evento, o Facebook, ele deixava pra gente fazer junção de páginas, então, até 3, eu juntei vários festivais meus antigos e tal, fiquei com esse número enorme, mas eu devia ter ali uns 100 mil mesmos e tal, então de você sair disso e você resetar pra zero, É. e você recomeçar. E você, principalmente se você mudar do Y, do X para o A, porque é feio, tem muito preconceito. Você chegar falando, pô, cara, eu fiz isso aqui numa gravadora tipo underground, o cara vai falar, cara, até que você me falou aí que eu não quero você mesmo, entendeu? E É, tem e muito rola também, disso, né? eu acho que as pessoas às vezes têm um preconceito, né, do tipo meio bobo, assim, ah, pô, o cara mudou de nome, então o cara teve que recomeçar, tal, não deu certo. Mas Mas acho isso que deu comigo tudo mesmo, certo, né, entendeu? cara? Deu certo até a hora que você quis que desse certo, porque, porra, você tocava pra cacete e tal, tinha, né, como você falou, tinha 300 mil seguidores, tinha 100 mil aqui. Não é que deu errado, mas, porra, você quis mudar, né, cara? Então eu entendo nessa linha. Assim, eu Sim, sou um cara muito positivo sempre, então eu sempre gosto de pensar nisso aí, pô, deu certo. eu também. É que nem relacionamento lá, fica um tempão, ah, deu errado. Não, é que deu errado, pô, não deu certo durante tanto tempo. Uma coisa que eu falo assim para muito moleque que tá começando, que tá num projeto, etc, estudar bastante, trabalhar pra caralho, isso não tem como, Não tem você não jeito. falar, isso é clichê, mas, cara, você tá procurar estar perto do que observar o que está acontecendo, sabe? Observar o que está fazendo, o que está acontecendo ali e procurar estar perto do que está acontecendo, porque se você está parado e você não procura Ah, não, entrar aí não ali, tem jeito. Aí não tem jeito. mas é Por- porque muita gente às vezes não sabe, né? Por exemplo, tem tem gente que tem medo de falar comigo, cara, lá em Brasília. Em que sentido?
porque, o cara é muito grande dos eventos, os maiores eventos são dele, o que, que eu vou falar com o cara, pedir para tocar e tal? Claro que é o seguinte, Isso muita aí, gente calma, chama calma de que isso aí a gente já vai. panela. Calma que isso aí vai ser agora Uhum. a minha próxima pergunta. Antes, só para acabar, sobre Party Snake, a gente vai falar agora sobre Raul Mendes e tal, produtor de eventos. Quando foi exatamente mesmo que você começou, entre aspas, assim, quando que foi o Day Zero lá, o Day Do Zero, né? Pirate Snake ou da carreira? Não, do Party Snake, para eu entender na linha do tempo. 2017, você falou? Foi. Eu 2018? comecei. Não, eu falei. Essa questão. Não, eu comecei a fazer. Eu tomei esse ultimato, digamos assim, do Juba lá, Tá, etc. Em 2018. próximo 2018, em junho, faltando um mês para o Winter, que era em julho. Eu Entendi. fiz a Aí, experience. Não, mas aí eu tava fazendo uma fase embrionária da parada para fazer o próximo. E o próximo seria, sei lá, em fevereiro, março, alguma coisa que teve um Summer também, inclusive. Um foi o Winter, outro foi Summer. Nesse meio tempo, eu ainda cheguei a fazer uma experience em São Paulo, vários festivais, mas eu tô botando como ápice, né? Já tipo, pensando, matutando mais como Raul, mas fazendo tech house, etc. Mas virou o ano, eu resetei o projeto oficialmente no começo de 2019, foi quando eu postei, inclusive se você pegar o meu Instagram e for lá pro começo, tem uma data de janeiro de 2019, assim, aqui começa a Party história Snake. do Pirate Snake É e tal. bem recente, né, cara? É bem, E aí é numa bem, pandemia, né, cara? e aí veio a pandemia que dá uma encurtada. Pô, parabéns, você me mandou algumas coisas aqui, eu escutei. Até não sei o que Obrigado. aconteceu, eu queria mostrar um dos vídeos e só tá dando algum pau aqui. Enquanto você falava, acho que você não consegue visualizar, mas eu não estou conseguindo colocar o vídeo na tela aqui para o pessoal. Foi alguma configuração que eu consegui fazer e simplesmente. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui isso aqui, só um pouquinho. Vou fazer o último teste aqui, tá, pessoal? Para ver se a gente consegue mostrar aqui um vídeo aqui do Raul. Se a gente não conseguir, aí realmente eu tentei. Vocês estão vendo aí? Ahá! Acho que deu certo, Foi. Raul. Foi, né? Eu Passando aqui. não A ideia sei. era, enquanto você vai falar aqui sobre a minha pergunta, deixa eu até interromper aqui a. Não, deixa não eu- veio, não foi. Oi? Não Não, foi, cara, fica numa tela preta. você está Mas as pessoas assistindo. podem entrar no meu Instagram e... entrou aí. Entrou, entrou. Ah, desculpa, é porque tem um delay de 30 segundos aí até chegar no Hum, YouTube. É isso. Tô passando aí uns vídeos promos aí do Raul. Pô, eu queria te fazer agora a pergunta para a gente poder encerrar com chave de ouro, até sobre os teus eventos, é justamente isso, né? Como é que as pessoas te abordam, se elas te abordam, qual a maneira você acha que é correta de abordar, logicamente eu estou falando de DJs que querem tocar nos teus eventos, né? Qual a maneira sim, certa sim. de te abordar e quem que fez uma maneira errada que você acha que assim não vai conseguir angariar gigs? Cara, primeiro eu contar uma história assim, desvendar uma situação que muita gente chama de panela. Eu uso bastante isso, que eu tenho uma panela, mas não é uma panela, eu tenho um time, eu tenho um núcleo que me ajuda, então, que se eu peço um favor, que eu faço alguma coisa, que a gente tem um relacionamento, então óbvio que a prioridade das oportunidades vai vir para essa galera, mas como ser dessa galera, digamos assim, né? Cara, eu acho que procurar a pessoa, se demonstrar interessado, se demonstrar de certa forma relevante para alguma coisa que aquela pessoa esteja fazendo, desde realmente tocar muito, ter um puta repertório, saber fazer um bom armap, que hoje é bem difícil, até você ser muito influente de auxiliar, levar pessoas e tudo mais, todos os pontos positivos que você tiver, que você puder auxiliar aquela pessoa, você já começa um relacionamento, um network, né? Você é casado com uma pessoa, você começa né, atração através realmente das coisas que te interessam e tudo mais. Você começa um relacionamento, então e é muito importante que quando você ganha as oportunidades, você seja legal e tal. Eu não vou contar nomes, mas eu tenho experiências negativas, tenho várias positivas, mas eu tenho negativas do cara às vezes dar uma oportunidade, o cara chegar lá e porque ele acha legal ver no vídeo do fulano o cara fazendo zona no camarim, tacando terror, exigir riders, etc, demais, etc. Fazer umas besteiras dessas, sabe, assim, não procurar ser parceiro. Eu acho que tudo serve da parceria, né, da pessoa, procurar ser, de certa forma, igual eu falei ali, preencher alguma coisa interessante para aquela outra pessoa, né? E aí, quando for para cima do palco e tudo mais, fazer o que tem que ser feito, né? Mas assim, Botar a quando o pista cara para. Mas quando se alguém te aborda e tal, você não conhece ele, você é um cara que escuta mais SoundCloud, mais Spotify, você é um cara que
entra nas redes sociais né, dos artistas. Que tipo de pesquisa, ou que tipo de atributo que você, como contratante, né, não como artista, como contratante, dá para um artista? Para a gente poder pincelar aqui. Ó. Então, cara, eu preciso ser muito coerente e verdadeiro, né? Hoje eu tenho dois business completamente distintos um do outro. A parte artística é uma coisa, a parte de produtor de eventos é outra completamente diferente. E quando eu embolei isso daí, perdi muito dinheiro. O artista tem que vender ingresso, né? Então, às vezes, mas a gente observa. Normalmente a gente vê tendências da molecada começando a gostar de certos públicos novos, que eles são consumidores muito rápido dessas tendências e novidades. Não é à toa que quando a gente vai ficando tiozão, a gente perde algumas piadas, a gente perde algumas coisas, porque é novidade, então eu procuro estar muito de olho no que a molecada está consumindo, né? E assim, por ser artista, eu tô ligado no que está acontecendo de som. E eu tô no grupo de vários DJs, de várias gravadoras, como a Hub, a de Pink, alguns grupos de DJs no Brasil, e aí tem uma molecada muito nova, eu fico de olho nessas gravadoras. Então eu vejo o que está acontecendo, o que está rolando, e eu sigo a todos esses artistas, sabe? E eu vejo umas paradas novas. E aí, nós construir um line-up, por exemplo, que é grande, que me dá essa abertura, eu procuro apostar em algumas coisas novas. Caso só tenho um artista e esse artista tem que vender ingresso, eu vou atrás daquele headliner, tiro certo, claro, que vende. Claro. Mas eu estava fazendo uma pergunta de um artista assim, porque você faz festival, né? Você faz Sim. Festival. Não, mas eu faço baladinha de boate também. Mas eu digo assim, no festival você tem lá 10, 12 horas de artístico, aí você, logicamente, o primeiro, o segundo artista é um artista que você Local. pode pegar sem expressão, porque ele não tem o objetivo de vender ingresso. Sim, sim. Então esse cara, ali do primeiro, segundo slot, terceiro slot, você pode, até para você poder entregar um som, uma curadoria legal, você fala, ó, pô, sim, o cara que é fantástico, é conhecido? Porra nenhuma, zero. Mas o cara me impressionou, eu acho que vai impressionar música. vocês que vão estar aqui Produção antes. musical, cara. As músicas legais, coerentes com o que está acontecendo. Tá, mas a minha pergunta foi, você escuta mais SoundCloud, você escuta mais Spotify? Ah, tem gente que, porque assim, várias pessoas que eu conversei, lives, falaram assim, não, eu gosto de escutar Spotify. Não, porque, por exemplo, o Juba falou, cara, eu gosto muito de SoundCloud, porque eu vejo o set, eu meio que imagino o set do cara, como é que vai ser, entendeu? E lógico, porque assim, eu ouço, na verdade eu ouço os dois, né? O SoundCloud para ver realmente, porque eu vejo muito playlist, né? Eu vejo muitas das playlists, as playlists que eu dou uma olhada de quem tá e tudo mais, eu ouço os sons. O SoundCloud é bom para ver os sets, né? Para ver o que a pessoa faz ali na pista e etc. Até porque você consegue colocar ali roupagens de músicas que você não consegue subir no SoundCloud e tal, e você vê realmente que o cara às vezes pode fazer ao vivo, um mashup, um bootleg, etc. Essas coisas. E depois, na hora de ver, eu vou pelo som mesmo, sabe? Legal. E rapidinho, eu sei que você não me perguntou, mas, por exemplo, alguma coisa que na hora de construir um line-up, a gente tem um headliner, e às vezes o headliner, as agências às vezes pedem para colocar pessoas de outras, às vezes artistas novos que estão nas agências, né? Que façam um armário, que coloque ali, cara, e aí eu vou pro som. Porque na teoria você quer atender a agência, porque logicamente existe um interesse por tudo, mas, pô, você pode pelo menos escolher, não, dos teus caras aqui, dos teus newcomers aqui, eu quero esse cara aqui, né? Exatamente. Aí eu vou pelo som, aí vai pro som. Que a molecada tá fazendo. Eu vou tomar liberdade aqui de responder uma pergunta pro One Flower aqui, ele tá perguntando, vale a pena tentar lançar por tracks independentes? Vou dar minha opinião, aí o Raul dá a opinião dele, e que é a seguinte, eu acho que quando você lança para uma gravadora independente, você tem que compensar no outro lado, que é o marketing musical, que aí já fazendo uma propaganda aqui do meu curso, né, que a gente vai ter muita gente legal, um deles é o presidente da One RPM, que é uma das maiores agregadoras que tem aqui. Fantástico. O Arthur, né, e ele mesmo, numa conversa que eu tive com ele, ele falou, cara, é o seguinte, olha, tem alguns, e eu conversei com outra agregadora, desculpa, não foi com o Arthur, conversei com outra agregadora que falou assim pra mim, Sandro, eu entrego isso aqui só, e sempre que eu tô conversando com os artistas, eu falo, eu só entrego isso, então você tem que buscar uma compensação aqui, que é o que eu chamo de music marketing, ou marketing musical e tal. Então eu acho que você tem que compensar. As grandes gravadoras são difíceis de entrar, elas te entregam, logicamente, um conteúdo muito grande, mas eu acho que não existe vida somente nas grandes gravadoras. Você, logicamente, tem que ser
né? Tem que compensar, vamos dizer assim, não sei se a palavra certa é compensar, né? Mas tem que trabalhar um outro lado. Pelo visto, o senhor Raul Mendes, olha a coisa linda aí. Pelo visto, o senhor Raul Mendes concordou, é isso? Sim, Exatamente. concordei com tudo que você falou. Queria fazer só um adendo em relação a isso. Eu acho que É, vale a pena os dois lados você fazer exatamente um mix disso, até porque grandes gravadoras, o público no geral, às vezes nem saca do que você está falando, aham. né? Às vezes você lança numa Repopulate Mars, numa Tour Room, etc. Não chega aqui, a música é só distribuída na gringa, e se você não faz uma parada legal, é legal você fazer uma composição dos três, cara. Assim, eu falo, é muito bom lançar nas gravadoras hypadas no Brasil, porque você mora no Brasil, você vive no Brasil e você vende gig no Brasil. Então, cara, Pô, você respondeu 10 vezes melhor que eu. aí você Adorei essa precisa resposta. Eu ter. vou usar no meu curso, cara. É puta verdade. É um Legal. mix. Não É é porque verdade, tô falando sério pra caralho. É uma verdade isso, né? Que, pô, vamos ser você precisa ter sinceros os também, dois, cara. os três. Vamos... Não, e vamos ser sinceros. Vai entrar numa balada agora, hoje, tá? Entra, tudo bem, não pode entrar, né? Mas vai entrar numa balada. Meu, e aí chega pra todo mundo e fala assim, meu, você conhece a Tour Room? Você conhece a Tour Room? Você conhece a Tour Room? É a puta gravadora, o Mark Knight, se eu não me engano, né? É. Porra, eu amo o Mark Knight. Inclusive, ele tocando no Green É a várias maior vezes. gravadora de tech house do mundo. E aí? O que aconteceu aqui com o teu microfone aqui? Caiu? Peraí, só um pouquinho. Fiz alguma besteira aqui, eu acho, Raul. Só um pouquinho. Desculpe. Tá, fala pra mim, por favor, de novo aí. Oi, alô, alô, alô. Cara, acionou minha Siri aqui no meio do computador aqui. Aí travou o teu microfone. Eu quis dizer só que é o seguinte, para não acabar, para não ser muito chato, falar tanto. Então, assim, muita gente são gravadoras importantes, mas o público, às vezes, em geral, não faz ideia das gravadoras e do peso Uhum. que elas significam. Mas o mais importante das gravadoras é o alcance que elas têm. Né? Então, por mais que o público não saiba, entre aspas, decora as E aonde gravadoras, você vende, né? Onde você quer estar. Se você vende no você quer estar. Brasil. Então, eu adorei tua resposta, cara, porque realmente foi uma resposta muito Você quer ver uma inteligente, coisa que já aconteceu muito comigo? inteligente. Eu procuro todo lançamento meu, eu vou fazer um meu corre, eu faço meu trabalho também de formiguinha, etc. Eu tenho contato de alguns cuidadores de playlist, etc. Eu vou mandar um som para cada um. Eu tinha acabado de lançar uma música na Turrum. Foda, mandei o cara. Ah, legal. Pô, vou te ajudar, Raul. Beleza e tal. Aí lancei uma na Hub. Aí ninguém, caralho, na Hub! Não sei o que, principal, não sei o que. Pô, irada, a Hub é a maior da América Latina, tudo mais e tal, né? Mas você vê como é que a nacional, às vezes, é muito importante. Você tem inúmeras nacionais, assim, que são dos artistas nacionais, né? Que são fortes, velho. Sacou? E aí você faz um puta lançamento fora, você faz um puta lançamento daqui, aí você mescla com uma independente, e na É. independente é totalmente isso que você falou, cara. Você tem que trabalhar o marketing. Tem que Você tem que fazer fazer, as como você pessoas disse bem ouvirem aí, tua tem que fazer música. teu corre, né? É o que você Você tem que falou, tem fazer que as fazer o teu pessoas corre. ouvirem tua música, sacou? E aonde as É, pessoas estão? Você tem que ir atrás dessas pessoas. Você tem que eu tô, botar onde as pessoas estão ouvindo. eu tô preparando um YouTube, conteúdo. Spotify, etc, né? Uma das aulas ali, na verdade, eu decidi até, inclusive, fazer uma aula só disso, cara. Fazer uma aula só de marketing musical, só de tráfego, público Muito semelhante no importante, Facebook, cara. né? E eu convidei um cara que, inclusive, eu comprei o curso dele, depois gostei tanto que eu pedi para ele participar do Chama o curso, seu. que é um cara especialista de playlists. Inclusive, no curso ele ensinava umas coisas que eu nem sabia. Ele é playlist colaborativa do Spotify, umas coisas assim. Tem. E, Mas eu é, também não e manjo muito, não. Até bom vou fazer essa aula aí. eu fiz um curso, cara, fiz um curso. E aí contratei não, nem contratei porque eu não tô Fez uma pagando. parceria, né? Fiz uma parceria. Falei, meu, tem tudo a ver, cara, você falar isso pra galera. Porque é um curso barato até, e muito prático, cara. E ele vai bem vai bem ali mesmo, sabe? Na Prático e veia, né? técnico. E aí eu comecei a fazer, e hoje eu estava conversando com uma pessoa que também vai falar no meu curso, e ele estava me dizendo que quando você tem muitos seguidores, acima de 10 mil, a entrega não chega orgânica, lógico, né? Não chega a 5%. E aí quando você começa a ter um engajamento um pouco maior, ele até aumenta isso aí. Mas segundo ele acha Uhum. que é uns 8%, assim, puta, bom pra caralho, 10%. Então você imagina, cara, você tem lá 10 mil seguidores, você acha que você vai postar a música lá nova tua lá, os teus 10 mil seguidores vão escutar, você fica meio tranquilo, pô, já tenho 10 mil caras aqui que vão escutar. E, pô, entrega pra 1.000, cara. Então, lógico, eu já sabia disso, mas eu tava só atualizando os números, que antigamente falavam que os números eram maiores. Aí em 2016 parece que mudou o algoritmo, começou a É o piorar e que eu tal. comecei a falar ali, Então eu que você, vou. quando você entra numa carreira nova, você faz um projeto, você, hoje em dia, a tendência, você tem que ser um mercado, você tem que ser um É, produto. E esse produto tem que ter um financeiro, não adianta. Porque é, se você precisa entregar, eu não estou falando de entregar R$ 1 milhão, não, mas que você entregue R$ 5 num post, R$ 10 numa cara. coisa, Meus anúncios aqui do você curso eu tem tô que fazendo entregar, porque
Eu tô Tem que ter fazendo super um acessível, financeiro. cara. Imagina, Exato. tô um mês e meio fazendo anúncio, né? Porque toda semana tem uma live. Então, mas você imagina, como é que eu ia fazer R$ 1.000 por dia? Eu não fiz. E alcançou, cara, alcançou. Eu tô com uma boa quantidade de pessoas aqui cadastradas, então. Raul, Pô, eu quero te irado. agradecer. Daqui a 10 minutos eu vou ter uma live com a House Mag, onde eu vou divulgar aqui Tô a ligado. live de quarta-feira. Vou só tomar uma água aqui. Muito obrigado. Até exagerei, né? Eu falei para você que você ia te roubar 30 minutos, roubou um pouquinho mais. Não, de boa. E quem quiser falar comigo também, eu sou super aberto. Eu, se quem observa minha carreira, por exemplo, eu não tenho esse lance de ficar procurando só os caras gigantescos para fazer colaboração. Se chegou uma ideia foda, eu vou seguir, tá ligado? Claro, Eu sou super atencioso a também com essa gente, galera. a, a gente te conhece, cara. E quem não conhece ele Massa. pode ir. O Raul tem essa cara meio de mal, assim, mas é gente boa. O Pedro Pedrosa está perguntando se eu nesse curso de marketing digital, você vai dar uma dica. Na verdade, eu não vou fazer curso de marketing digital, tá, Pedro? É um curso sobre todos os aspectos. Vou fazer propaganda aqui um pouquinho do meu Lógico, jabá. porra. Na verdade, o curso são 11 aulas e cada aula é um assunto. Então, assunto logomarca, blá blá, outro assunto direitos autorais, outro assunto gravador, editor. Tem gente que não faz a menor ideia do que é editora, não ganha dinheiro para editora, que assim, é um absurdo pensar nisso, que em 2021 o cara só ganha da gravadora e acha que está ganhando os royalties dele todo. E ele esquece da editora. E aí tem desculpa, uma aula toda que vai ser com um cara que é muito bom de tráfego, tá, Pedro? Então ele vai pegar a te ensinar como configurar lógico, não vai entrar ali e te explicar tudo, ele vai te dar todo o conceito do que você tem que fazer para ter mais resultado no teu anúncio, ou seja, menos custo por clique, né? O que significa? Você pôr lá R$ 100, se você atingir 100 pessoas, custou R$ 1 por pessoa. Se você botar para 200 pessoas e clicarem, então você gastou só 50 centavos por pessoa. Né? E tem os públicos semelhantes, tem parceria de públicos que você pode fazer, né? Então, por exemplo, eu sou um artista, o Raul é um artista. Pô, quando for uma música minha, eu posso combinar com o Arthur de usar o público dele do Instagram para divulgar minha música e vice-versa. Né? Então, assim, é uma collab de marketing. Né? Então, assim, e por incrível que pareça, muito artista mesmo não faz ideia disso, cara. Não faz ideia disso. Por isso que, Foda. modéstia à parte, eu acho que o meu curso vai ser muito legal. É lógico, eu não vou ensinar a produzir, não vou ensinar a discotecar, não é isso. É pegar, dar uma visão para o artista, conhecer todas as áreas, para ele poder, que eu falo, dominar a sua carreira realmente. Eu tenho um slogan que eu criei, que é o seguinte: você não precisa saber fazer, mas você precisa saber o que tem que ser feito. Então você não precisa saber fazer flyer, mas você precisa entender a noção de flyer, cara. As pessoas começam a ler por cima, depois elas vêm para o lado esquerdo, né? Etc. Logomarca, projeção, paleta de cores. Então essas coisas eu vou dar o conceito. E logicamente, se quiser se aprofundar, não, eu quero fazer meus flyers. Beleza, cara, tem 1 milhão de cursos super bom de flyer, você vai lá e faz um curso de design. Então, essa é a ideia. Queria agradecer ao Raul, primeiro, obrigado.